Porque pensa só, se eu falo para você que a Terra está em movimento, a primeira pergunta que surge é, por que você não fica para trás? Veja bem, olha só. Eu não fico para trás porque a Terra está parada, tá? Mas você sabe, hoje em dia, tá, o século XXI, a Terra está em movimento, por exemplo, ela gira em torno do Sol, tá bom? Então tem dois movimentos da Terra aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Tem um movimento da Terra, que é um movimento de rotação em torno do seu próprio eixo, ok? Então você sabe que a Terra está aqui, ó, bum, ela gira em torno do seu próprio eixo e tal. Aí alguém poderia dizer, ah, cara, a gente não sente esse movimento porque essa velocidade ela é muito baixa, né? A Terra está girando, pensa, demora 24 horas para dar uma volta e tal. Como é muito lento, você quase não sente esse movimento. Cara, vou te contar, eu já fiz uma conta, eu moro aqui em Belo Horizonte, né? Eu tava curioso e eu falei, meu irmão, qual que é a velocidade que eu tenho por estar girando junto da Terra? Beleza, qual que é o raciocínio? Belo Horizonte está numa latitude de mais ou menos 20 graus sul, que significa você pegar e, bum, descer 20 graus aqui para baixo em relação à linha do Equador. Então eu tô tipo aqui, em BH. Belo Hills, BH City, beleza? Então, quem está em BH, na verdade, todo mundo que está aqui, ó, tá girando sobre essa circunferência aqui, ó. Uma circunferênciazinha menor. Tá vendo? Então, todos esses pontos aqui, ó, sobre essa circunferência, estão na latitude de 20 graus sul, ok? Então, Belo Horizonte, sinceramente, está aqui, né? Tá em algum ponto nessa circunferência. Perfeito. Cara, se você... E esses dados a gente conhece, tá? Conhecendo o raio da Terra, o cosseno de 20 graus, com um pouquinho de trigonometria, você descobre isso aqui, ó. O raiozinho dessa circunferência. Com isso, você consegue descobrir qual que é a velocidade, beleza? Que alguém que está em Belo Horizonte possui por estar girando junto da Terra, ok? Como é que você faz essa conta? Você pegaria ali a distância, beleza? Que está sendo percorrida, que seria 2πr, é uma circunferência. 2πr, dividido pelo tempo. Ah, tá. O tempo que demora para você, bum, dar uma volta completa, para a Terra dar uma volta completa em torno de si mesma, é de 24 horas. De novo, esse raiozinho que eu te falei aqui, você calcula ele usando o raio da Terra, que é um valor que a gente conhece hoje já, e o cosseno de 20 graus, que é um pouquinho de trigonometria e tal. Você fecha esse triângulo retângulo aqui e tal. Enfim, fecha esse triângulo aqui, ó. Bum, tá aqui, ó. O 20 graus aparece aqui, ó, o termo interno e tal. Esse cara é o Rzão, pega o cosseno, você vai ter esse cara. Então você tem, quem é esse cara? 2πr, você tem o tempo de 24 horas. Se você fizer essa conta, sabe quanto que vai dar? Botando isso aqui em quilômetros, isso aqui em hora, mais ou menos 1.580 km por hora. Tá bom? Pô, cara, é coisa, hein? 1.580. Você tem noção? Isso aqui é mais ou menos o... Você pode falar, isso aqui é devagar, né? Para corpos muito grandes. Pô, irmão, isso aqui é mais ou menos o dobro da velocidade de um avião em voo doméstico, tá? Então, assim, você está voando aqui, sei lá, de São Paulo por Rio para BH, não sei o quê. Quando o avião estiver bem estável, ele vai ter uma velocidade de uns 600, 800 km por hora, alguma coisa do tipo. Então, isso aqui é um pouquinho mais do que o dobro. Pô, isso aqui é rápido, hein? Só pra você ter uma noção de referência. Isso aqui não é devagar, não. Então, irmão, o que eu tô te dizendo é, se você nasceu aqui em BH, na tranquila, Minas Gerais, sossegado, só pela Terra estar girando em torno do seu próprio eixo, você já possui uma velocidade de 1.600 km por hora. O dobro da velocidade de um avião. Então, não é algo desprezível. Não é algo que você fale, pô, bicho, 1.600 km por hora é coisa, hein? É o dobro de um avião. Então, ou seja, a pergunta é, uma pergunta interessante que pode acontecer é, meu irmão, como que você nunca percebeu isso? Pô, mas você é desatento, hein, mano? Caramba, meu irmão, como nós estamos andando a 1.600 km por hora e eu nunca nem reparei. Em momento algum, inclusive, mas isso é uma outra prosa, que tem a ver com força e inércia. Em momento algum, você precisou se esforçar para estar se movendo aqui junto da Terra. É ou não é? Tipo assim, meu irmão, segura firme aí que o bagulho tá insano aqui, tá a mais de 1.600 km por hora. Ah, imagina, você já nasce ali, irmão, já fala aí, segura esse menino, amarra ele aí, senão ele vai ficar para trás. Né? Isso não acontece. Isso tem a ver com outra coisa, né? Tem o fato de que você não precisa fazer muito esforço para estar em movimento e tal. A força ela é importante para que haja variação no movimento, tem a ver com a inércia e tal. É prosa para outro dia. Mas uma coisa importante é, meu irmão, por que você pega, olha no olho do seu amigo e fale, cara, nós estamos andando a 1.600 km por hora, você não percebeu? Não, nem eu, como assim? Como é que a gente não se deu conta? É uma reflexão interessante, né? Aí talvez você pense, ah, cara, deve ser porque essa velocidade aqui não é muito grande,
Eu já te falei, é o dobro de um avião, é coisa. Mas talvez você fale, porque a Terra é muito grande, então isso aqui para a Terra é irrelevante e tal, não sei o quê. Tá. Se esse aí for o caso, deixa eu te dar um outro número aqui então. Você pega o Sol, não é isso? Você já ouviu falar que a Terra se move em torno do Sol. Aí você fala, é verdade, tem essa prosa aí mesmo e tal, não sei o quê. Então tá aqui. A órbita na verdade é elíptica, né, e tal, mas vamos considerar uma circunferência aqui. Essa distância a gente conhece, beleza? É chamada de unidade astronômica, né? A distância média da Terra ao Sol. Então a Terra tá aqui, irmão. Terra, você tá aqui, beleza? E a Terra tá girando em torno do Sol. Pô, verdade. Qual que seria essa velocidade chamada de velocidade de translação, que é o nome desse movimento aqui da Terra em torno do Sol? Qual que seria o valor dessa velocidade, né? Distância por tempo, mesma coisa. A distância seria 2πr, se eu for pegar uma circunferência inteira, 2πr, e dividido pelo tempo. O tempo, no caso, para esse negócio rolar, cara, são 365 dias. Que se eu quiser saber em horas, 365 vezes 24 horas, né? Demora um ano para a Terra completar uma volta em torno do Sol. Então perceba, eu sei distância por tempo. Eu sei quanto tempo demora. Se eu soubesse raio, e essa informação a gente conhece, beleza? Essa distância aqui é a unidade astronômica, a distância média da Terra ao Sol. Faço essa conta, multiplico por π, etc e tal. Vou obter esse valor aqui. Já vou te contar mais ou menos quanto que ele dá. Ele dá mais ou menos 107 mil, irmão, quilômetros por hora. Então, o que eu estou dizendo é, velho, pelo simples fato de você ter nascido, beleza? Seus pais te colocaram nesse mundo. Você, então, por estar nesse veículo, que é a Terra, beleza? Você possui uma velocidade da ordem de 1.500 km por hora, que tem a ver com o movimento da Terra girar em torno de si mesma. Esse valor pode ser um pouco menor ou um pouco maior, a depender da latitude em que você se encontra, beleza? E você possui uma velocidade, você compartilha de uma velocidade de mais de 100 mil km por hora, por você estar nesse veículo que orbita o Sol. É coisa, hein? E você, cara, nunca percebeu, você não teve a sensibilidade, a fineza de se dar conta que você estava com movimentos de tamanho e magnitude. Caramba, te falta sensibilidade, hein? É ou não é? Você nunca percebeu, você fala, rapaz, realmente nunca passou pela minha cabeça estes curiosos fatos, agora narrados por você. Pois bem, tudo isso, cara, nos leva a uma definição muito interessante de repouso por Galileu. O Galileu, ele dizia uma coisa muito interessante, que é o seguinte: por que até o século XVII, quando Galileu, quando começa a ganhar alguma força, né, os sistemas planetários, né, o sistema solar ali, em que a Terra pode estar em movimento, ou seja, você tira a Terra do centro, né? Até então, nos sistemas da astronomia, era a Terra parada no centro, beleza? E todo mundo girando em torno dela. Sol e tal, dos demais planetas. E por que isso é razoável? Porque parece que a gente está parado, né? Tudo indica que a gente está parado. Como assim, meu irmão? Eu estou andando a 100 mil km por hora e nunca me dei conta disso. Que ideia mais absurda, me parece meio absurdo, né? Qual que é o lance? A partir do século XVII, com o modelo de Copérnico, que já é um modelo com o Sol no centro e a Terra girando em torno dele, girando em torno de si mesma, etc e tal. Galileu defende muito esse modelo. Por que isso aí faz sentido? Bom, eu vou te explicar qual que é a ótica do Galileu. Ele tem uma definição muito interessante de repouso. Ele diz que o repouso, cara, ele é o movimento compartilhado. Olha que doido. Ele define o repouso na ideia de movimento, que na verdade não existe o movimento absoluto, esse é o lance. Porque o tempo inteiro você olha para sua mãe na sua casa e você jura que ela está parada, mesmo vocês estando a mais de 100 mil km por hora. Porque se todo mundo compartilha do mesmo movimento, como que nós vamos nos dar conta que a gente está se movendo? É uma ideia interessante, hein? Então ele define o repouso como um movimento compartilhado. Então você nunca percebeu que você tinha esse tipo de movimento, porque tá todo mundo que você conhece está aqui dentro, ó, nesse veículo, compartilhando o mesmo movimento. Então como é que você vai se dar conta que você se move? Você quer ver um exemplo interessante? Um ônibus. Se você sentou no ônibus e sentou uma pessoa do seu lado, você olha só no olho da pessoa do seu lado, ela vai estar no mesmo lugar, quer o ônibus esteja parado, quer o ônibus esteja a uma alta velocidade, é ou não é? Então a sua sensação é que você e a pessoa do seu lado, vocês estão em repouso um em relação ao outro. O ônibus pode estar parado ou se movendo,
Mas, enfim, a pessoa que está no banco do seu lado, ela nunca sai do seu lado. Ela não é, independente do ônibus estar parado, do ônibus está a 100 km por hora. Então você diria que o tempo inteiro vocês estão em repouso em relação ao outro, se ela nunca sai do seu lado. Porque o repouso é um movimento compartilhado. Quer o ônibus esteja em movimento em alta velocidade, em baixa velocidade, o tempo inteiro, para você, aquela pessoa está parada. Porque vocês sempre vão compartilhar do mesmo movimento que o ônibus. Vocês estão no mesmo veículo, que é o veículo ônibus. É o mesmo raciocínio aqui, só que mudou o veículo terra. Sacou? Então ele define isso aqui como um negócio muito interessante, cara. O movimento compartilhado, ele não é percebido. Quando você e o indivíduo estão no ônibus, se o ônibus está andando ou não, caso não tivesse buraco, ele não trepidasse, não sei o quê, imagina que ele andasse com uma fluidez total, tipo escorregando na rua, sacou? Sem nenhuma trepidação, sem nada que pudesse te dar um indício que ele estava se movendo. Não tem um quebra-mola, não tem nada. Imagina uma rua perfeitamente lisa, um ônibus em silêncio perfeito, sacou? Imagina as janelas todas fechadas, com fumê, você não consegue enxergar lá fora, e o ônibus vem aqui, ó, escorregando, na maior suavidade do mundo. Então faça esse experimento mental. O Einstein fazia isso muito, chamava de Gedanken, no alemão, né? Uma experiência de pensamento. Então reflita, faça essa experiência de pensamento comigo, de verdade, cara. Para o que você está fazendo aí agora e faça essa experiência de pensamento. Fecha o olho. Você imagina que você está no ônibus, as janelas todas pintadas de preto, você não consegue olhar lá fora, pra você ver se as coisas estão ficando para trás, o que está acontecendo, você não consegue olhar para fora. O ônibus começa a andar, mas o ônibus, cara, ele é silêncio absoluto. Um motor elétrico ali, você não escuta nada. E a estrada, irmão, é um plano liso, perfeito, como se fosse uma pista de gelo. O ônibus vem assim, ó, o ônibus desliza sobre a estrada. Não tem nenhum tipo de trepidação para você ter algum indício que ele está em movimento. Você concorda que nesse caso, se você olha para o lado, o seu amigo está sempre do seu lado, parado. Você nunca vai saber se o ônibus está se movendo ou não. Caraca, olha que dureza esse paradoxo, é isso. Você jamais saberá se o ônibus está em movimento ou está parado. Porque está tudo fechado, não tem nenhum tipo de trepidação para você desconfiar, ó, trepidou, a pastilha não quebra-mola, sentiu um tranco aqui. Não, é tudo liso. E quando eu olho para o lado, todo mundo que está ali dentro está parado em relação a mim. Porque o repouso é um movimento compartilhado. Quer o ônibus esteja parado, quer ele esteja a 100 km por hora, 200 km por hora, vocês nunca saberão. Porque todo mundo que vocês estão enxergando é quem está dentro do mesmo veículo, compartilhando eventualmente do mesmo movimento. E o repouso é um movimento compartilhado. Por quê? Porque o movimento compartilhado não é percebido. Se todo mundo naquele veículo compartilha exatamente do mesmo movimento, ninguém nunca vai poder se dar conta de que eles estão em movimento em relação a um outro cara externo. Porque todo mundo está ali compartilhando o mesmo movimento, o movimento compartilhado não é percebido. É por esse motivo que você está a velocidades altíssimas, absurdas, e nunca se deu conta. O movimento compartilhado não é percebido. Só um breve parênteses, mas isso aqui fica para outra prosa. Você só conseguiria descobrir com certeza se esse ônibus está em movimento ou não, se ele acelerasse ou desacelerasse. A aceleração você sente, que ela tem a ver com força. O movimento não. Então se ele tiver com uma velocidade constante, de 150 km por hora, se ela for constante, você jamais saberia. Caraca, isso você jamais saberia.